Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje é dia 3 de novembro de 2022, quinta-feira. Hoje é feriado nacional no Japão, é o Dia da Cultura. Lá fora agora está com 20 graus, agora são 16 horas e 37 minutos. A alvorada de hoje foi às 6 horas e 3 minutos, e o crepúsculo será às 16 horas e 43 minutos. O dia durará 10 horas e 40 minutos. Apesar de ser feriado nacional, a nossa fábrica não é feriado, muitas empresas trabalham com feriado próprio. Sejam bem-vindos na Rotina 320. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal do Japinha no Japão. Eu vim do Brasil há mais de 30 anos, trabalho numa fábrica de tratores agrícolas, moro numa casa própria com a minha família, a senhora Japinha e 2 filhos. Comecei este canal em maio de 2021, e registro cenas do cotidiano nosso, ou falo de curiosidades sobre carros, tecnologia, saúde, fatos que só ocorrem no Japão, por exemplo, os terremotos ou tufões. No início comecei filmando paisagens de arrozais, e cenas de viagens que eu fazia. Eu não tinha ideia de como montar um canal diferenciado dos outros, e na falta de ideias resolvi filmar vídeos do caminho do meu trabalho, e para minha surpresa, conseguia filmar muitos flagrantes da natureza, como um falcão que me acompanhou voando junto. Dias de chuvas, neves, fazão cruzando a avenida, alvorada e pôr do sol lindíssimo, neblinas de todo tipo, e batizei o vídeo de rotina. Mas na realidade não tem nada de rotina nos vídeos, cada dia é uma novidade. O vídeo é atualizado diariamente em tempo real, gravo de dia no Japão, e no mesmo dia à noite eu mostro no Brasil, com uma pequena ajudazinha do fuso horário. É bastante trabalhoso montar os vídeos, então me ajudem se inscrevendo no canal, e se for inscrito, me dá aquele like. O canal é gratuito e sem compromisso. Quase todos os lares têm um micro-ondas, mas muita gente não sabe como ela aquece as coisas. Um forno de micro-ondas que pode em alguns minutos aquecer alimentos. E não podemos ficar sem este aparelho maravilhoso. Um aparelho que aquece os alimentos apenas colocando o alimento dentro dela e apertar o botão. No Japão, é vendido desde a década de 60, e de acordo com uma pesquisa do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, a taxa de aquisição nos domicílios em 2014 foi de 96,1%, o que significa que quase todos os domicílios têm um. Este eletrodoméstico é indispensável para nossas vidas diárias, mas por que ela consegue esquentar os alimentos? O segredo está nas ondas de rádio chamadas micro-ondas. O micro-ondas atinge a comida e as moléculas de água, que está dentro do alimento vibram, como se estivessem sendo chacoalhados, e acaba esquentando. Vou explicar melhor. Muitos alimentos contêm água. As moléculas de água consistem em 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, ligados em forma de patas dobradas, com eletrodos positivos e negativos distribuídos de forma desigual. E as ondas de rádio avançam para dentro do alimento, alternando os polos, positivo e negativo. Quando a direção da onda de rádio muda, o eletrodo positivo da molécula de água é puxado para o lado negativo e o eletrodo negativo é puxado para o lado positivo, e se move para mudar a direção, gerando energia. Isso é chamado de aquecimento dielétrico. As micro-ondas são ondas de rádio com uma frequência entre 300 MHz a 300 GHz. Os fornos de micro-ondas domésticos emitem ondas de 2,45 GHz, o que é ideal para aquecer as moléculas de água. Ele na realidade, vibra 2,45 bilhões de vezes por segundo, o que acaba aquecendo os alimentos rapidamente. As ondas de micro-ondas podem atravessar por vidros e cerâmicas que não contêm água, mas têm a propriedade de serem refletidas quando atingem o metal. O interior de um forno de micro-ondas é feito de metal e, quando as micro-ondas oscilam no interior, são refletidas pelas paredes e não escapam para fora, melhorando a eficiência do aquecimento. Além disso, você pode aquecer o interior da vasilha de vidro, sem abrir a tampa, e pode aquecer apenas o café na caneca, sem esquentar a caneca. Devido à sua propriedade, tornou-se um aparelho muito popular. Mas, os fornos de micro-ondas não são perfeitos. Por exemplo, quando você assa batata doce é aquecida de fora para dentro, bem lentamente, as enzimas contidas dentro da batata reagem lentamente, para torná-la mais doce. Mas,
Quando preparado com o micro-ondas, por ele aquecer rapidamente, as enzimas sensíveis ao calor mudam de propriedade, dificultando o adoçamento. É importante entender os recursos e usá-los com alimentos que têm afinidade com o aparelho. Para tudo tem a sua vantagem e desvantagem, mas, que o forno de micro-ondas é prático ninguém pode negar. Agora o que podemos esquentar com este maravilhoso aparelho que ajuda a dona de casa? Cuidado! Coisas que são perigosas para colocar no micro-ondas, e coisas que podem ser usadas com segurança. Ao usar um forno de micro-ondas, você deve usar utensílios de cozinha compatíveis com fornos de micro-ondas. Em geral, folhas de metal e alumínio não devem ser usadas. Em caso de dúvida, pesquise antes, para ver se é seguro usar no micro-ondas. O micro-ondas é bem prático. Ele pode cozer e reaquece em pouco tempo, e pode transformar uma refeição decepcionante em uma refeição altamente satisfatória. Por outro lado, se você usá-lo incorretamente, pode arruinar sua refeição. Os micro-ondas são indiscutivelmente um dos eletrodomésticos de cozinha mais prático e populares de todos os tempos. Micro-ondas são muito convenientes, mas se você colocar coisas erradas no micro-ondas, pode causar problemas. Há até incêndios. Mas esses erros de cozinha podem ser evitados apenas verificando os recipientes e utensílios que você vai usar. Do isopor ao metal, eis o que você deve pensar 2 vezes antes de colocá-lo no micro-ondas. Recipiente de isopor. O isopor é um tipo de plástico usado em várias formas, desde recipientes para viagem até amortecimento. A FDA dos Estados Unidos determinou que o isopor é seguro para contato com alimentos, e alguns recipientes de isopor são rotulados como seguros para micro-ondas, mas basicamente é mais seguro evitar colocar isopor no micro-ondas. Por causa de suas propriedades de isolante térmico, esses recipientes são frequentemente usados para manter alimentos e bebidas quentes, mas o isopor não é muito resistente às altas temperaturas, principalmente emitidas por micro-ondas. Recipientes de isopor, quando usados no micro-ondas, podem quebrar, derreter e liberar substâncias tóxicas que podem contaminar os alimentos que está dentro. Sacos e recipientes de plástico. Colocar plástico no micro-ondas pode contaminar com produtos químicos em suas bebidas e alimentos. Você deve evitar colocar alimentos em recipientes de plástico no micro-ondas, a menos que esteja claramente rotulado como seguro para uso em micro-ondas. Os principais produtos químicos que podem contaminar os alimentos são venenosos e muitas vezes cancerígenos, afinal o plástico é produzido por reação química, e aquecer ele não é bom se arriscar. Além disso, recipientes de plástico finos e descartáveis derretem facilmente no micro-ondas. Recipientes de plástico seguros para micro-ondas geralmente são marcados como tal. Crie o hábito de verificar a especificação. Utensílios e utensílios de cozinha de metal. Depois de conhecer o básico de como funciona um forno de micro-ondas, você entenderá por que não deve colocar metal nele. Quando você aperta o botão de iniciar, um tubo de elétrons, conhecido como magnetron, dentro do micro-ondas gera ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas são absorvidas pelas moléculas da água dos alimentos, criando calor por fricção e aquecendo tudo. A razão pela qual é perigoso colocar metal no micro-ondas é que ele não absorve ondas eletromagnéticas. Como os metais são condutores, eles absorvem muito poucas ondas eletromagnéticas. Itens de metal, como utensílios de cozinha, utensílios e canecas de camping, podem iniciar um incêndio quando colocados no micro-ondas. O mesmo vale para itens que usam partes em metal, como marmita de plástico com alças de metal, louças que usam tinta metálica e recipientes que usam fios e grampos. Garrafas térmicas e canecas de camping. Algumas pessoas podem pensar que o café ou chá em uma garrafa térmica ou caneca de camping pode ser aquecido diretamente, mas isso deve ser evitado. A maioria das garrafas de água e canecas de camping são feitas de aço inoxidável ou plástico. Apenas materiais de cerâmica podem ser aquecidos no micro-ondas. Folha de alumínio.
O papel alumínio é um metal fino e não deve ser colocado no micro-ondas. A folha de alumínio, como utensílios de metal, pode provocar faíscas e iniciar um incêndio. Além disso, não faz muito sentido embrulhar alimentos em papel alumínio e colocá-los no micro-ondas. O metal reflete as ondas eletromagnéticas, por isso leva tempo para que a comida aqueça. Conforme explicado no início do vídeo, os alimentos não podem absorver ondas eletromagnéticas quando embrulhados em papel alumínio. Mas, existe um tipo de papel alumínio que pode ser usada por curto tempo. Por exemplo, seria possível usar um pouco de papel alumínio em alguns alimentos para evitar que cozinhem demais. Nesse caso, achate o papel alumínio máximo possível e fique de olho enquanto o forno estiver funcionando. Recipiente feito de papelão. Qualquer recipiente de papelão não tratado será seguro para colocar no micro-ondas, portanto, verifique se tem a marca de micro-ondas. Mas, se for impermeabilizado com cera ou plástico, ou tiver algum metal, evite usá-lo no micro-ondas. E mesmo que tenha marca de seguro para micro-ondas, ele só pode ser aquecido por cerca de 1 minuto a 1 minuto e meio. Caso contrário, a umidade dos alimentos vai evaporar e ficará uma comida seco, e ainda existe o risco de provocar um incêndio. Saco de papel marrom. Alguns produtos de papel, como toalhas de papel e pratos de papel, podem ser usados no micro-ondas. Mas pode ser usado para cobrir pratos para evitar que os alimentos salpiquem durante o aquecimento. Sacos de papel, no entanto, são uma história diferente. Evite colocar sacos de papel no micro-ondas porque eles não suportam as altas temperaturas, liberam toxinas e até queimam. Afinal, o que é seguro usar no micro-ondas? Vidros, cerâmicas e plásticos próprios para micro-ondas são claramente rotulados como seguros para micro-ondas. Os fornos de micro-ondas comumente usados são vidro. Quase tudo pode ir ao micro-ondas. Vidro resistente ao calor como Pirex seria uma boa. Cerâmica. Pratos de cerâmica e porcelana são geralmente seguros para o uso no micro-ondas. No entanto, evite utensílios com bordas douradas. Recipientes de alimentos reutilizáveis. Recipientes de alimentos de marcas como Tupperware e Rubbermaid geralmente são seguros para o uso no micro-ondas. No entanto, nem todos os recipientes de alimentos são seguros, portanto, verifique se tem o rótulo seguro para micro-ondas. Pratos de papel novo, podem ser usados no micro-ondas, mas cuidado com aqueles com revestimentos com plástico ou desenhos. Filme plástico. Pode ir ao micro-ondas, desde que não entre em contato direto com os alimentos. Se você tocá-lo diretamente, o envoltório pode derreter e misturar na sua comida.